Fala aí, meu povo! Vou falar aqui pra vocês da derrota do Flamengo sobre o Lanús por 1-0. Mais uma vez um Flamengo que não consegue se encontrar em 2026, que não consegue encontrar bom futebol e acho que não consegue fazer com que seus jogadores se encontrem dentro de campo também. É uma derrota pra mim clara e evidente e merecida do Flamengo contra o Lanús. É um pouco de invenção, assim, um ataque de técnico do Filipe Luís para esse jogo, mas eu também acho que é por conta da ocasião. Ele não tinha o Pedro 100%, né? Tinha sentido um desconforto muscular o Pedro. O Plata estava suspenso e ele não queria colocar contra uma defesa que joga muito atrás o Bruno Henrique de 9. Outra coisa, contra uma defesa que avança um pouco mais, o Bruno Henrique vai ter campo para correr, você utilizar ele no meio dos zagueiros. Contra uma defesa muito fechada, eu consigo entender o porquê o Filipe Luís não quis fazer isso. Ele tentou entrar sem um camisa 9 típico e sem um específico falso 9 também, né? Sem um jogador entre os zagueiros, para tentar chamar a marcação e fazer com que o time rodasse. Ele tentou usar Arrascaeta e Carrascal os dois por dentro para confundir a marcação do adversário. O Lanús se fecha com duas linhas de 4 bem fechadinhas, mas não deu certo. O Flamengo finalizou metade das vezes do adversário. Vou pegar aqui para vocês verem as estatísticas do jogo. 17 finalizações do Lanús contra 9 do Flamengo, é praticamente a metade. O Flamengo teve muito mais a bola, 65%, mas eu acho que o Lanús não queria ter a bola, então assim, ter a bola e não ter a bola aqui. O Flamengo queria, o Lanús não queria, 65-35 ao normal. 12 escanteios pro Lanús, 3 pro Flamengo. Um jogo de faltas parecidas, 15 fez o Lanús, 13 fez o Flamengo, então mostra como que o plano de jogo do Flamengo fez com que ele não finalizasse tanto, não tivesse tantas grandes oportunidades de gol. É uma grande chance para o Lanús e nenhuma para o Flamengo no jogo de ontem. Finalizou metade, teve 4 vezes menos escanteios, enfim, não deu certo. Eu vou baixar a tela aqui para mostrar para vocês, taticamente, o que eu acho que quis fazer o Filipe Luís e por que eu acho que não deu certo. Pô, foi má ideia do Filipe Luís? Eu acho que não, tá? A gente às vezes tem a pretensão de querer saber mais do que os técnicos e eu tento evitar isso o máximo que eu posso. Eu acho que não deu certo. Na prancheta, todo técnico ganha do outro técnico. No final das contas, o estado do gramado não era bom para que os domínios fossem rápidos e que a partir daí você conseguisse jogar rápido. O time do Lanús estava muito concentrado e só deu certo uma vez, naquela jogada do Arrascaeta com o Everton Cebolinha. Vou baixar aqui para mostrar para vocês. O Flamengo é o de branco, porque jogou ontem de branco. O Lanús é o mais próximo que eu tinha aqui de pecinhas Bordeaux, que foi a cor do Lanús. Isso aqui é o Flamengo atacando, a maior parte das situações era essa. Os dois Léos abertos, o Pulgar no meio deles, isso para abrir os dois atacantes do Lanús. Abria Alexandro e Varela dos lados do campo para abrir os dois jogadores de meio de campo do Lanús. Paquetá aqui com a bola armando. E aí abria o Luiz Araújo desse lado, o Everton Cebolinha desse, Arrascaeta e Carrascal. O Flamengo fazia isso, eu acho que para tentar jogar, para abrir a defesa do adversário, abrir essas linhas de 4 do Lanús, e para que esses dois jogadores aqui perdessem um pouco de função ou não soubessem muito bem o que fazer, porque quando o Paquetá tinha a bola, se eles tentassem vir nele, gerava algum tipo de movimentação para que ele conseguisse fazer passe e pegar um 4 contra 4 aqui na defesa do Lanús. Qual que é a única boa jogada do Flamengo no jogo? É aquela do primeiro tempo, que o Paquetá consegue um passe para o Arrascaeta aqui por dentro, é quase que um passe reto, do Pulgar para o Paquetá, do Paquetá achando esse corredor que tem aqui entre os jogadores do Lanús aqui para o Arrascaeta, ele puxa um zagueiro com ele, abre esse espaço aqui, nisso daqui entra o Everton Cebolinha, ele faz o passe e ele finaliza para a defesa do goleiro. Eu acho que a ideia do Filipe Luís era essa daqui, que isso acontecesse mais vezes. Só conseguiu sair uma vez, porque às vezes essa movimentação quando o Flamengo fazia, o Lanús conseguia tapar bem a linha de passe aqui pro Arrascaeta não saía, e quando você tentava, se esse cara tapou aqui, quem sabe pro Everton aqui tapava também, então se o Everton puxou aqui esse lateral, vai sobrar bola longa pro Paquetá passar pro Alexandro, mas esse jogador aqui também fechava bem. Então o Lanús estava muito concentrado, muito atento para evitar esse jogo do Flamengo, e eu acho que conseguiu evitar muito bem. Então a ideia do Filipe Luís, como a gente viu em um lance que saiu cara a cara, era essa e era boa. Só que quando você recebe essa bola aqui muitas vezes e você precisa dominar e girar e o gramado não é bom e o adversário está muito atento, eles se juntam muito em cima de você, você tem que devolver a bola aqui, você já perdeu a jogada. É quando você passa essa bola para cá, que os caras também juntam em cima de você e você não consegue jogar, você tem que devolver aqui e recomeçar a jogada. Então a ideia parecia boa, só que do outro lado o adversário também tinha uma ideia de evitar isso daqui e não deu certo. No segundo tempo até acho que muda um pouco, com
o Everton um pouco mais por dentro, com o Luiz Araújo um pouco mais por dentro também, e os alas do Flamengo, né, porque Alexandre e Varela funcionaram como alas mais avançados. Então isso fazia com que esses jogadores aqui de lado do Lanús não tivessem tanta utilidade, você fosse ocupar mais esses daqui. Tanto que a gente viu algumas jogadas de segundo tempo, que a tentativa era que, por exemplo, aqui recebesse a bola o Luiz Araújo, que Carrascal e Arrascaeta ocupassem esses dois caras, e que quando esse lateral saísse, ele fizesse o passe aqui para o Varela, ou que o Varela recebesse aqui do lado, e quando o lateral viesse nele, ele fizesse o passe aqui para o Luiz Araújo. O Flamengo tentou fazer isso algumas vezes, porque não estava dando certo aqui no primeiro tempo, então a ideia do Flamengo era mudar no segundo. Ou seja, o Felipe Luiz eu acho que percebeu que não tinha dado certo, com os caras bem abertos, né? Era mais ou menos isso aqui no primeiro tempo, para que esses dois aqui não tivessem muita utilidade. E no segundo tempo ele tenta trazer os caras mais por dentro, invertendo laterais e pontas, né? Primeiro tempo eram os pontas por aqui e os laterais bem abertos. Era Alexandro e Varela, com Luiz Araújo e Everton Cebolinha. No segundo tempo ele puxa o Everton Cebolinha, leva o lateral, puxa o Luiz Araújo, leva o lateral, o ala, e que esses tivesse um pouco mais de jogo por dentro, e que esses jogadores aqui do Lanús não tivessem muito o que fazer, e aí você gerava 4 contra 4, 3 contra 3, e a partir do momento que você recebesse a bola com as movimentações, você ia ter a famosa superioridade numérica para jogar. Não deu certo. Com a entrada do Pedro no lugar do Arrascaeta, vamos falar que esse daqui é o Arrascaeta, e esse daqui é o Everton, que sai para a entrada do Samulino, né? Você passa a ter um jogador mais aqui, para tentar fixar esses dois zagueiros, e o Everton Cebolinha, o Samulino, teve um papel parecido com o do Everton Cebolinha, de jogar do lado do campo, tentando fazer dupla com o Alexandro, até um pouco mais por dentro. Tentando fixar os dois zagueiros, acho que a ideia aqui era que sobrasse o Carrascal, mas não conseguiu achar também o Carrascal para jogar na partida de ontem o Flamengo. Então o que teve de mais interessante, ou que tentou de ter mais interessante, foi bola aqui para o lado, tentar fazer esse 2 contra 1 aqui, e cruzamento para o Pedro na área. Cabeceia uma bola logo que entra pela linha de fundo, e depois não acontece muita coisa mais. Deixa eu só reorganizar o Flamengo para mostrar. Sem a bola, acho que o Flamengo também teve dificuldade de parar o Lanús algumas vezes. Primeiro que essa formação aqui deixava os laterais com um caminho muito longo para fazer, para recompor, porque eles estavam sempre muito avançados, então eram esses 3 jogadores do Flamengo, mais o Paquetá. E quando o Lanús recuperava a bola e os zagueiros do Flamengo fechavam, esses caras de lado de campo aqui avançavam e tinha um caminho muito longo para os do Flamengo percorrer até alcançar eles. O Pulgar saía, né, de uma posição de 3 zagueiros e eles tinham que se juntar, que demorava muito para isso acontecer. E outra coisa que eu acho que acontecia no jogo de ontem era quando o Flamengo já estava mais ou menos posicionado com 4 na defesa, quando tentava se fechar mais ou menos assim o Flamengo. Algo que eu acho que o Lanús fazia bem era esses 2 jogadores de lado de campo, colocava a bola aqui com o lateral, por exemplo, e vinha morder aqui o Carrascal ou o Luiz Araújo, vinha morder aqui o lateral. Eles juntavam os pontas em cima dos laterais do Flamengo, os atacantes nos zagueiros, esse ponta puxava por aqui, não era para receber bola muitas vezes, era para que o 9 recebesse a bola, o Castilho, ou do outro lado o outro atacante recebesse a bola, para que recebesse a bola nas costas desse lateral. O zagueiro vinha com ele recebia a partir daqui, e ou ele tentava fazer esse passe, ou esse jogador já fazia esse movimento para cá, para receber a bola por aqui, e esse daqui fazia só uma espécie de pivô. Deu certo muitas vezes, o Lanús conseguiu prender bola no ataque muitas vezes, e aqui eu também não acho que seja alguma coisa simplesmente tática, é porque os atacantes do Lanús levaram a melhor contra os defensores do Flamengo. Então, taticamente, dava para entender o que queria fazer o Flamengo, como que ele queria evitar o jogo do Lanús, por exemplo, por aqui. Esses duelos aqui os zagueiros tinham que ganhar, não estavam conseguindo ganhar. Aqui na frente esses giros tinham que ser mais rápidos, essas jogadas mais rápidas. Taticamente, por mais que não tenha funcionado a ideia do Felipe Luiz, eu consigo entender a ideia do Felipe e eu acho que era uma boa ideia. Toda ideia eu acho que é boa a partir do momento que os caras conseguem desempenhar bem. Só que os jogadores do Flamengo não estão num bom nível esse ano, né? Eles ainda não estão jogando no nível que eles jogavam ano passado. Os zagueiros do Flamengo ontem, por exemplo, não conseguiam ganhar essa bola, que era esticada para o Castilho muitas vezes aqui. O duelo corpo a corpo, físico, o jogador do Lanús estava melhor. Aqui na frente a mesma coisa. Luiz Araújo, o Carrascal, o Arrascaeta, eles não conseguiam fazer o giro em cima do defensor adversário, não conseguiam levar a melhor, para depois o Flamengo atacar com um pouco mais de vento na cara, embora tivesse muito fechadinho aqui o Lanús, não seria tanto vento assim na cara para jogar, né? Não teria tanto espaço, mas teria uma situação, como a gente viu aquela do Everton Cebolinha no primeiro tempo, mais perto do gol.
Então, o mau desempenho do Flamengo no jogo de ontem, acho que teve realmente um mau desempenho, além do gol, o Lanús teve 2 gols anulados, né, e a mais jogada de bola parada e tal, teve 2 gols anulados, mas o Flamengo não conseguiu levar muito perigo, e acho que o grande forte do Flamengo, vou subir isso aqui já, o grande forte do Flamengo, e acho que o grande pilar do time ano passado é levar muito perigo com a bola rolando, não permitir que o adversário com a bola rolando leve perigo contra a gente. Eu acho que não conseguiu levar perigo com a bola rolando. O adversário também não levou tanto perigo assim, mas conseguiu fazer o seu gol numa boa roubada de bola que o De La Cruz perde, depois o Pedro perde a dividida e o cruzamento é muito bom pro... Acho que o cruzamento do Aquino, se eu não estou enganado, é muito bom pro Castilho marcar. Então, acho que tem alguma coisa da qualidade dos jogadores nesse momento, né? Nesse momento, porque os jogadores do Flamengo são evidentemente muito bons e a gente viu isso ano passado com eles ganhando todos os títulos, que tá ruim pra caralho. Com eles ganhando todos os títulos, então não falta qualidade pro Flamengo, falta qualidade nesse momento da temporada. Não é um bom momento da temporada, não é um bom início de ano para os jogadores do Flamengo. Ontem quem eu acho que foi bem foi o Paquetá. Acertou quase 90% dos passes, a maioria dos passes para frente no campo de ataque do Lanús. Essa posição de segundo volante para ele vai bem, assim, é um bom organizador desde atrás, o Paquetá. Quando ele seria jogado um pouco mais à frente com a entrada do De La Cruz, na primeira bola, o Flamengo perde a bola e toma o gol. Mas eu acho que quando chegar Jorginho, que vai ocupar essa posição, que eu acho que faz isso melhor do que o Paquetá, o Felipe Luiz vai ter que reencontrar o time. Ou ele vai tirar o Arrascaeta, o que eu não acredito que seja o certo a se fazer, pelo menos nesse momento. Você não pode desistir do Arrascaeta depois de tudo que ele fez na temporada passada. Mas se você vai ter o Jorginho por dentro, se você vai ter o Arrascaeta por dentro, o Paquetá vai ter que jogar por fora. Acho que não cabem esses 3 jogadores, só se você repetir o que tentou fazer aqui e jogar sem centroavante, o que não funcionou. Então não sei se ele vai repetir isso outras vezes. Então o Paquetá vai ter que se encontrar como um ponta-direita canhoto, puxando um pouco mais por dentro. No jogo contra o Internacional não foi nada bem. No jogo contra o Vitória também não. E vamos ver se isso vai melhorar depois. É isso, meu povo, do que eu vi da boa vitória do Lanús contra um Flamengo que não conseguiu se encontrar na partida em Buenos Aires. Vamos ver no Maracanã semana que vem como é que vai ser. Um abraço para vocês, hein? Bom final de semana. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado do vídeo. Se inscreve para não perder os próximos. Hoje eu ainda respondo 30 perguntas aqui da audiência. E no final de semana tem muito mais também. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.